Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Tadel, a mais um momento de compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração, aquilo que Deus tem falado à sua liderança, à sua igreja, para que possamos juntos caminhar à luz daquilo que Deus tem para mim e para você. É um prazer tê-lo conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você que está conosco pela primeira vez, se inscreva lá, canal Betel Serra. Acione o sininho para você receber todas as notificações, todo novo vídeo que nós colocamos, porque certamente você vai ser ricamente abençoado com palavras de Deus sobre a sua vida. Temos os nossos cultos todos os domingos às 18h30. Você é nosso convidado a estar conosco também nesse culto maravilhoso de celebração ao Senhor. E eu nessa noite queria trazer para a sua vida uma palavra que está no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 8. Texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Que diz o seguinte, vou ler na minha versão, é NVI, você acompanha aí. Que diz o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Repita comigo, mas não desanimados. Amém. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque essa palavra já nos edifica, porque essa palavra já nos motiva a continuar com a nossa liderança, continuar, Senhor Pai, com a nossa família, continuar, Senhor Pai, no chamado que o Senhor tem para nós. E pedimos, ó Pai, que esta palavra possa achar no nosso coração terra boa e gerar frutos e frutos que permaneçam. Senhor, prepare-me para ministrar, Senhor Pai, a Tua vontade, a Tua verdade, e que esta verdade, Senhor Pai, possa gerar em mim transformação, mudança de vida. Ó Pai, eu sou um chamado, eu sou um escolhido pelo Senhor, e por isso, dia após dia, o Senhor tem nos completado em nós a obra que o Senhor iniciou. Nós nos colocamos na Tua presença. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema dessa palavra que eu dei nessa noite é motivando sua célula desanimada. E aí você pode estar usando também essa mesma palavra para dizer, motivando a minha casa desanimada, motivando a minha vida que está desanimada. Eu não sei qual é a área da sua vida que você pode estar vivendo um momento de desânimo, mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é que você pode transformar isto na sua vida. Amém? Este é um assunto que assombra ou tem assombrado muitos líderes nesses últimos dias, muitos pastores com igrejas que se encontram ou eles veem uma igreja desanimada. E a grande pergunta que se faz é: o que eu posso fazer para motivar esse meu ambiente de desânimo? Eu vou trazer a palavra célula aqui no meu sermão, me permita, mas eu quero desafiar a você a aplicar isso aonde você encontra-se, ou a área que você encontra-se desanimado. Mas essa é uma palavra de hoje, específica para líderes de célula, para supervisores, para pastores que estão supervisionando as nossas células. E aí essa pergunta que coloca, que gera em nós, traz sobre nós essa condição. A palavra de Paulo para nós, meus amados, é que por todos os lados nós somos pressionados, mas nem por isso eu posso me permitir estar desanimado, porque ele coloca, por todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Então, pastor, o que eu posso fazer para combater esse desânimo? Primeira coisa que eu quero que você possa fazer é você reconhecer qual é a origem do desânimo. O que realmente tem trago esse desânimo no contexto que você está vivendo? No nosso caso, qual é a origem do desânimo na minha célula? E aí, meus amados, a primeira coisa que nos vem à cabeça, que nós temos ouvido muito nos últimos dias, é que o motivo desse desânimo é a pandemia. E aí, meus amados, o que nós temos que entender é que muitos estão colocando a culpa desse desânimo na pandemia. Por que, pastor, que você está falando dessa forma? Porque nós temos que entender que ela já passou.
Nós já vivemos o que nós podemos chamar, meus amados, de uma vida normal. Mas pastor, como assim normal? Ainda há protocolos, a nossa igreja tem protocolos para poder fazer as coisas, tem a vacinação. É isso que você precisa entender, meu irmão. Aquilo que você tinha antes do Covid não vai voltar. Agora nós temos que entender que aquilo que nós estamos vivendo, esse é o nosso novo normal. Por que esse é o nosso normal, pastor? Porque se você for avaliar, nós já voltamos para as nossas atividades profissionais, todos já voltaram a estar trabalhando, voltamos para as escolas já não existem mais agora restrição nenhuma, existem aulas presenciais constantes, voltamos até para as saidinhas da noite, não é verdade? Estamos indo para shoppings, lanchonetes, pracinhas para poder comer aquele lanche maravilhoso, né? Mas o que nós temos que pensar é que com tudo isso nós só não voltamos para os nossos cultos presenciais. Só não voltamos 100% para as nossas células. Por que, pastor, que as pessoas não voltaram? Por causa da pandemia. Meu irmão, me desculpa, mas não dá. Falar que o desânimo da sua célula é por causa da pandemia, não dá. Porque se as pessoas voltaram para o normal, para o seu trabalho, para as suas atividades, para as suas saídas, as pessoas estão viajando, por que a gente não pode voltar ao normal para a nossa vida ministerial? Por que a gente não pode voltar ao normal para a nossa vida no que tange a celebração ao Senhor? Não dá. Então a culpa não está, meu amado líder, do desânimo da sua célula na pandemia. Pare de falar isso. Deixe essa muleta da pandemia sair de perto de você. Uma coisa que eu preciso que você entenda, meus amados, é que talvez, há uma grande probabilidade de você, meu líder, parar de motivar e encorajar a sua célula. Você parou simplesmente. Antes você é aquela pessoa que ficava cobrando, ligando e fazendo as coisas. Vamos lá, visitante, vamos lá, a bater a nossa meta na marcha do amor, vamos bater a nossa meta de ofertas. Mas aí você parou. Sabe, meus amados, nós ficamos focados com tantas outras coisas que deixamos de lado, paramos de notar a célula que Deus nos deu. Meus amados, nesses últimos tempos, perdemos pessoas, é verdade. Nesses últimos tempos, perdemos empregos. Quantas pessoas foram demitidas, tiveram que trocar ramo profissional? Nesses últimos dias, perdemos saúde, é verdade. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas com sequelas. Nesses últimos dias, perdemos equilíbrios emocionais. Nunca se viu um crescimento tão grande, meus amados, de pessoas depressivas, ansiosas. Tantas outras coisas nós podemos ter perdido esse ano, meus amados, nesses últimos anos. Mas o que está acontecendo é que com essas perdas todas, nós não mais estamos olhando para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É isso mesmo. Você não pode olhar para a sua célula, meus amados, como um fardo. Você não pode olhar para a sua célula como algo que é ruim para a sua vida, não, meus amados. A palavra do Senhor coloca para nós que o que Deus tem para nós são coisas boas, de nos fazer crescer, prosperar. Então, se a sua célula, meus amados, não está fazendo isso na sua vida, o problema não é o que Deus te deu, mas é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar para a sua vida. Volte a olhar para a sua célula com olhar espiritual. Volte a olhar para a sua célula com olhar de compaixão, como Jesus olhava para aquela multidão. Meu irmão, existem pessoas perto de você. Existem pessoas na sua célula que estão depressivas. Existem pessoas que estão, meus amados, com medo. E você, meu amado líder, é esta pessoa que pode ajudar. Então talvez você esteja falando, mas pastor, eu sou esta pessoa. Meu querido supervisor, esteja atento à sua liderança. Meu querido pastor, dê atenção à sua liderança. Nós estamos entrando numa nova era.
no que o nosso pastor está chamando o período pós-pandemia. Nós estamos reestruturando a nossa liderança, estamos colocando um novo alvo para as nossas células, porque precisamos de motivação. E a pergunta que você se faz, tá ok, pastor, eu entendi. Talvez o problema esteja em mim, então o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para poder mudar essa circunstância? Eu quero trazer para você alguns pontos que vão fazer com que você possa mudar a motivação, o desânimo da sua célula. Primeira coisa que eu quero sugerir para você tirar o desânimo da sua célula: elogie a sua célula. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 11, versículo 1 e 2. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Note que Paulo, meus amados, ele chama a atenção daquele povo para ele: ei, sejam meus imitadores, façam aquilo que eu faço, digam aquilo que eu digo. E logo em seguida, em chamar a atenção para ele, o que é que Paulo faz? Ele elogia aquelas pessoas. Meus amados, como o elogio faz bem, como o elogio, meus amados, transforma um coração triste, um coração abatido. E eu quero, meu amado líder, dizer para você que quando você traz um elogio para a sua célula, você muda o ambiente dessa célula, você muda o coração deste líder. E aí nós temos que entender, meus amados, que existem tantas coisas que podem ser elogiadas. Ah, pastor, mas está difícil, eu sei, meus amados. Talvez a sua célula, como nós falamos, está desanimada. Mas eu tenho certeza que mesmo vivendo esse desânimo, há algo que você possa elogiar. Sempre tem alguma coisa que você possa elogiar. O nosso pastor, o pastor Honório, falou que todas as vezes, quando ele começou a sua vida ministerial, ainda como evangelista, ele subia o Morro de Santo Torquato, ali, Argolas, para visitar os membros da igreja. E o pastor Etevaldo, o pastor que foi discipulador do nosso pastor, o mentor do nosso pastor, falava a ele: todas as vezes que você chegar numa casa, procure alguma coisa para elogiar. E ele falou assim que eram casas muito humildes, aquelas casas que ele visitava. E ele ficava caçando, às vezes sentado numa caixa de tomate, tomando um café naquele copo de extrato de tomate. E ele: o que eu vou elogiar? E eu olhava as panelas daquela casa, porque não tinha cozinha, sala, era tudo um ambiente só. E aquelas panelas todas brilhando. E ele olhava para aquelas panelas e falava: nossa, minha irmã, que panelas bem areadas, como a senhora é caprichosa. E ele falou assim que aquilo trazia um sorriso no semblante daquela irmã. Meus amados, apesar de você estar num ambiente talvez de desânimo, procure, peça ao Espírito Santo que te dê sensibilidade para você achar alguma coisa para elogiar. Mas pastor, o que eu posso elogiar na minha célula? Elogie a forma como eles adoram ao Senhor. Talvez é uma célula animada, talvez é uma célula que ela é ativa, ela tem alegria nela. Talvez é uma célula pontual. Talvez é uma célula, meus amados, que quando você coloca uma escala, eles seguem à risca. Talvez é uma célula que ora como ninguém. Talvez é uma célula que não perde culto. Talvez é uma célula que anota todos os pontos do sermão que é projetado aqui. Meus amados, tantas coisas você tem para elogiar na sua célula. Elogie o anfitrião, porque ele abre a sua casa. Elogie se a casa está limpa. Elogie o cuidado, o mimo que ele tem de colocar água ali para a sua célula, de organizar as cadeiras. Meus amados, eu quero publicamente aqui elogiar o meu anfitrião. Ele, quando a nossa célula foi para a casa dele, ele do seu próprio bolso foi lá e comprou cadeiras só para deixar. Aquelas cadeiras na casa dele ninguém usa, só usa na célula, são as cadeiras da célula. Olha que amor desse irmão, olha que capricho desse anfitrião, meus amados. E a minha célula é uma célula de homem,
Homem não se atém muito a esses detalhes, mas ele vai lá a questão. Ele traz uma garrafinha de café, coloca lá. Ele bota lá um jarro com água gelada, meus amados. Olha quanta coisa eu posso elogiar do meu anfitrião. Mauro, te amo, Deus te abençoe. Deus continue derramando sobre a sua vida toda sorte de bênção. Muitas coisas nós podemos elogiar na nossa célula. Então o primeiro passo que você pode e deve fazer, meus amados, traga um elogio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Só faça elogios verdadeiros e sinceros. Não seja falso com a sua célula. Mas pastor, eu não consigo ver. Peça ao Senhor que molde o seu coração. Peça ao Senhor que tire as escamas do desânimo que estão nos seus olhos, para que você possa ver aquilo e aquilo vibrar o seu coração. Só dê elogios verdadeiros e sinceros. Não fale da boca para fora. Se você não pode falar, ore. Peça ao Senhor que toque em você. O problema não está na sua célula, o problema está em você. Você não consegue ver a beleza da sua célula. Você não consegue ver a alegria da sua célula. Você não consegue ver a dedicação da sua célula, em nome de Jesus. Eu quero ministrar que os seus olhos vão estar abertos. O seu coração vai estar sensível a elogiar a sua célula esta semana. Então o primeiro desafio, você como líder vai elogiar a sua célula. Amém? Segunda coisa que eu posso fazer para motivar e tirar esse desânimo da minha célula: crie um ambiente de gratidão. Crie um ambiente de gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando um líder tem um ambiente, meus amados, onde a prática é a gratidão, ele sempre vai sempre injetar nessa célula motivação. Quando uma célula consegue ser grato, meus amados, por aquilo que está acontecendo com ela, ela consegue não mais se apegar às circunstâncias. E quando falamos sobre gratidão, pastor, na minha célula não tenho como ser grato, porque está acontecendo isso, e só bota uma lista de coisas ruins. Vou dizer uma coisa para você. Jesus acaba de ser batizado nas águas. O Espírito Santo vem em forma de pomba sobre a vida dele. As pessoas ali ouvem o Pai falando: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Sabe para onde o Espírito Santo leva Jesus, meu amado? Para o deserto. Ou seja, nós também precisamos passar por momentos de adversidades. E mesmo nestes lugares, precisamos ser gratos ao Senhor. Porque Romanos coloca para nós que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então está difícil, seja grato. Senhor, obrigado porque eu estou passando por isso. Eu não sei o que isso representa na minha vida, mas muito obrigado. Sabe, meus amados, agradecer a Deus quando tudo está bem é fácil. Até o incrédulo faz isso. Mas ser gratos ao Senhor quando as coisas estão apertadas, só quem é filho, só quem ama a presença de Deus na vida dele. Amém? Você entendeu o que eu estou ministrando sobre a sua vida? Se você é grato ao Senhor na adversidade, você é filho, você é amado de Deus. Não seja como todos os outros que murmuram, meus amados, mas sobretudo, agradeça ao Senhor. É preciso que a liderança seja capaz de criar, reconhecer a gratidão, meus amados, em meio à sua célula. Por isso, precisamos fazer com que a nossa célula tenha também esta visão. Precisamos levá-los a crescer nesta área de ser grato. Agradeça aos seus membros por eles terem escolhido fazer parte da sua célula. Como assim, pastor? Sim. Agradeça a sua célula, aos seus membros, por eles fazerem parte da sua célula. Meus amados, quantas pessoas saíram das células? Quantas pessoas trocaram de células? Mas esses seus amados irmãos, essas ovelhas que Deus colocou nas suas mãos, continuam com você, são fiéis a você,
Seja grato ao Senhor. Sabe, meus amados, precisamos entender. Quando membros percebem que o seu líder, ele é grato, ele enxerga cada um de forma individual, ele se torna motivado. Agora imagina que você chega numa célula, e a primeira palavra do líder é uma reclamação, uma murmuração, um comentário desnecessário. Sabe, meus amados, só palavras negativas. Como que você vai sair dessa célula? Como que ele vai querer permanecer nessa célula se só tem palavras negativas? Só reclamação. Está chovendo, ai, está chovendo. Está calor, nossa, como está calor. Precisamos aprender a ser gratos ao Senhor. Precisamos buscar do Senhor a oportunidade de agradecer. Agradeça pelos amigos que Deus tem te dado. Agradeça pela presença de Deus nas nossas reuniões, pela presença desses membros nas reuniões, são fiéis. Lembre-se, primeiro vem o elogio, depois um coração e um ambiente de gratidão. Terceiro ponto que você pode ter para levar a sua célula a viver um ambiente motivado, sem desânimo, meus amados. Comemorando os resultados. Comemore os resultados. Salmos 26, versículo 3 diz: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha que o salmista coloca, meus amados, que grandes coisas o Senhor fez por nós. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, seja boa, seja ruim, é a obra do Senhor na nossa vida. As ruins também, sim, Deus está usando as ruins para nos fazer crescer. Mas o salmista está dizendo que grandes coisas o Senhor fez. Porque, meus amados, eu tenho certeza que na vida deste homem que escreveu esse salmo, não era só alegria. Eu tenho certeza, meus amados, que não era só flores o tempo todo. Mas sabe por que ele fala que grandes coisas fez o Senhor? Porque ele só estava preocupado em ver as grandes coisas que o Senhor fez. Ele não estava focado nas coisas ruins que estavam acontecendo, mas ele estava focado nas grandes coisas que o Senhor fez por nós. Para onde você tem olhado, meu irmão? Para onde você está focando os seus olhos? Para a adversidade ou para o suprimento do Senhor, para a provisão do Senhor? Você está olhando para a pandemia ou você está olhando para o cuidado do Senhor, da proteção do Senhor? Precisamos valorizar, meus amados, os resultados. Meu querido líder, precisamos estar atentos e alegres com os bons resultados obtidos na nossa célula. A sua célula permanece viva. Quantas células, meus amados, foram desfeitas? Muitas. Quantas igrejas foram fechadas, meus amados, nessa pandemia? Mas Deus está sustentando a sua célula. Está difícil, eu sei que está, mas Deus é contigo. Resultados. Após cada projeto, comemore os bons resultados com o seu grupo. Meus amados, não tem coisa melhor. Não tem nada que levante mais o ânimo da galera do que uma boa festa. Eu não sei você, mas toda vez que tem festa, a galera fica toda animada. Então a minha palavra para você: crie oportunidades para festejar. Aniversários, cria oportunidades para festejar. Alguém se formou, colou grau, cria oportunidade. Alguém foi promovido na sua empresa, cria uma oportunidade para festejar. Crie um ambiente de festa, comemore os resultados. Nós acabamos uma série de sermão, vamos fazer uma célula para comemorar o encerramento dessa série. Meus amados, eu não sei quais são os motivos, mas eu quero dizer para você: comemore os resultados da sua célula. Porque se tem festa, meus amados, não pode ter coração desanimado. Não tem vidas desmotivadas. E eu não estou falando por conta da comida. Eu não estou falando por conta da festa, mas é o ambiente de alegria que é gerado em meia festa. Comemore. Comemore os resultados. O que causa o desânimo é a falta de comemoração pelos resultados obtidos. Eu vou repetir essa frase. O que causa o desânimo
é a falta de comemoração pelos resultados obtidos. Então crie oportunidades. A comemoração é indispensável para um grupo se manter animado. Vibre, alegre-se, líder, com pequenos resultados. O importante é que você está motivando. Uma pergunta chave para todo líder precisa se fazer é: quanto tempo tem que eu não faço uma festa? Quando foi a última vez que nos ajuntamos para celebrar alguma coisa? Eu quero desafiar a você, nesse mês de novembro, já começar a sonhar a festa de despedida deste ano de 2021. Você já vai preparar uma grande celebração para a sua célula, com muita fartura, muita alegria, muita brincadeira. Sei lá, chama o seu supervisor, vamos unir as nossas células, vamos fazer uma grande celebração, vamos juntar todas as células. Fica aí o desafio para os pastores, para os supervisores, vamos celebrar, vamos comemorar os resultados. E o último ponto, meus amados, para você manter a sua célula motivada e não desanimada, envolva a sua célula. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz o seguinte: eu, Paulo, escrevi esta saudação de punho próprio. Pastor, o que tem a ver motivar, envolver a célula com relação ao que Paulo está dizendo, que ele escreveu essa carta com as suas próprias mãos? Eu quero dar um desafio para você que é líder, nesse dia. Você preparar uma carta escrita com as suas mãos, para cada membro da sua célula. Nesses tempos de digital, virtual, sabe, se perdeu o valor das cartas. E aí, talvez para a juventude, pastor, isso é muito ultrapassado, negócio de carta. Mas deixa eu dizer para você, qual o valor de uma carta? Para alguém escrever uma carta para você, ele tem que parar. Ele precisa separar um papel adequado, uma caneta boa, um lápis, não sei. Ele precisa investir tempo ali escrevendo para você. Isso é uma demonstração de carinho, de atenção, de amor. Pastor, mas pode fazer via mensagem, pode fazer via tantas outras coisas? Claro que pode. Mas eu quero desafiar a você a escrever uma carta de papel. Escrever uma carta para cada membro da sua célula. E qual é o conteúdo desta carta? Você vai estar escrevendo nesta carta qual é a sua expectativa. Entenda, meu amado líder. Você vai escrever qual é a expectativa que você tem para 2022. Olha, você vai dizer para essa pessoa, não é escrever uma carta para a célula, não. É para cada membro. Você vai escrever: olha, meu irmão, vou dar um exemplo aqui do Mauro, né? Mauro, olha, o ano que vem, cara, nós vamos multiplicar a nossa célula. Eu acredito que nós vamos fazer uma grande festa. Nós vamos batizar homens aqui nessa célula. Nós vamos levantar novos discipuladores, Mauro. Eu vou escrever para o Mauro, dando para ele qual é o meu sonho, a minha perspectiva para a célula daquele ano que está por vir. E nessa carta, eu vou convidar o Mauro a me ajudar a fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu vou desafiá-lo a assumir essa responsabilidade comigo, de fazer a minha célula diferente. Então, meus amados, quando nesta carta eu desafio, eu motivo esse membro, eu estou envolvendo ele para o desenvolvimento dessa célula. Não sou eu que vou fazer, somos nós que vamos fazer. Não sou eu que vou batizar, somos nós que vamos batizar. Não sou eu que vou ganhar vida, nós é que vamos ganhar vida. Não sou eu que vou trazer alegria ao coração de Deus, nós vamos trazer alegria ao coração de Deus. Então você vai trazer esse membro, trazer esta ovelha a fazer parte desse projeto que Deus tem colocado no seu coração.
O membro precisa saber quanto ele é importante para você neste desenvolvimento. E coloque lá, cara, eu conto com você, eu sei da sua capacidade, eu sei o quanto você é empenhado, eu sei o quanto você é responsável, eu sei o quanto você ora, o quanto você é alegre, e eu vou precisar desta alegria para motivar a nossa célula. Aproveite esta carta para elogiar, aproveite essa carta para agradecer, aproveite esta carta, meu amado, para comemorar o que ele já tem feito. Você pode fazer tudo isso nessa carta. E essa carta, você vai entregar em mãos. Você vai entregar, olha, eu quero entregar uma carta para você. Alguém mandou entregar uma carta para você. E você vai entregar essa carta. Meu amado líder, nessa carta só deve ter palavras positivas, encorajadoras, motivacionais. Não bota assim, nossa célula está caindo, meu irmão. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai que a gente consegue. Não. Já comece a profetizar, olha, a nossa célula vai mudar, a nossa célula vai ser alegre, a nossa célula vai ser envolvente. Traga palavras importantes, palavras motivacionais, encorajadoras, positivas. E por último, mas pastor, isso é para liderança, não é verdade? Sim. Mas eu quero dar um desafio para você que é membro da nossa igreja. Eu quero desafiar a você também, escrever uma carta para o seu líder. Sim, você que é ovelha, você que ama o reino de Deus, escreva uma carta para o seu líder. Fale para ele, agradeça a ele, elogie a liderança dele. Olha como eu me sinto honrado por estar sendo cuidado por você. Eu quero te agradecer porque quando eu precisei você esteve comigo. Sabe, meus amados, comemore, olha, nós não somos mais o mesmo, nós crescemos, nós permanecemos. Tragam palavras de comemoração, de resultados. E por último, nessa carta, meu amado membro, você vai colocar, eu assumo uma aliança com você de mudar a nossa célula. Meus amados, isso não é uma palavra de ordem. Eu não estou obrigando a você a escrever nenhuma carta para ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você fizer isto, líder e ovelha, eu tenho certeza que em 2022, coisas grandes vocês verão. Porque se Deus colocou no meu coração essa palavra para trazer para nós, meus amados, Deus está nos direcionando para vivermos coisas grandes. Então nós vamos terminar. E você vai dizer para o seu liderado, você vai dizer para o seu líder, que você nessa carta, você vai colocar como título dela, Carta de Aliança. Você vai colocar Carta de Aliança. E nessa carta, você vai agradecer. Nessa carta, você vai elogiar. E nessa carta, você vai assumir um compromisso de multiplicar a sua célula. Eu não sei como essa palavra chegou no seu coração, mas eu creio no resultado daqueles que vão semear na vida da sua célula e na vida da sua liderança. E eu quero novamente pedir, por favor, encarecidamente, até mesmo aos mais jovens. Eu sei que às vezes pela internet, pelo e-mail, né, pelo WhatsApp é mais rápido, mas eu quero desafiar a você a escrever uma carta. Mas pastor, eu não estou vendo, é exatamente por isso. Porque se você não está vendo esse membro, você vai ter que ir até ele. Você vai ter que olhar no olho dele e falar assim, olha, Deus mandou te entregar essa carta. Você vai ter a oportunidade de estar com sua célula. Marca no próximo culto para vir toda a célula junto, para você entregar todo mundo junto. Mas você vai entregar cada um individualmente. Marca no culto. No próxima celebração, culto das 10, culto das 18h30. Marca para vir todo mundo junto, para você escrever uma carta e entregar para cada um deles. Então, em nome de Jesus, não mande uma mensagem, não mande um e-mail, escreva uma carta. Não precisa ser uma carta muito grande, não.
Pode ser com 5, 6, 7 linhas, não sei qual é a criatividade que você tem nessa hora, a arte que você tem de escrever. Mas se você colocar lá, elogiando, agradecendo, comemorando os resultados e convidando esse membro para juntos multiplicar a sua célula, eu creio que coisas grandes vocês verão em 2022. Amém? Eu quero orar e encerrar agora essa palavra com o Senhor, que ela alcance o seu coração, que ela possa mudar a realidade da sua célula. E eu quero ministrar sobre a sua vida neste momento, para que você tenha a ousadia do Senhor para semear na vida da sua célula. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós vamos motivar as nossas células que outrora estavam desanimadas, porque a partir de agora, assumimos o compromisso com o Senhor, de mudar essa realidade, primeiro no meu coração, na minha vida como um líder. Eu preciso voltar a ser motivado, eu preciso voltar a ter essa alegria de liderar, de cuidar dos filhos do Senhor. Trabalha em mim, Senhor, trabalha em cada um dos nossos irmãos líderes nessa hora, troca esse coração cansado, esse coração muitas vezes de pedra, Senhor, e coloca em nós um coração de carne que pulsa pela Tua palavra, que pulsa por vidas. Traz em nosso espírito, Senhor Pai, um espírito motivador, que nós possamos contaminar as nossas células, os nossos membros, os nossos irmãos com a alegria do Senhor. Eu quero ministrar, Senhor Pai, todos aqueles que estarão seguindo essa palavra de ordem, essa palavra ministrada pelo Senhor, que estarão escrevendo, Senhor Pai, palavras, ó Pai, numa carta tão simples, mas que eu sei que será como uma bomba, uma dinamite no coração da igreja do Senhor. Ó Pai, que eles possam ter a ousadia, a unção e a graça do Senhor em cada palavra. Senhor Pai, traz palavras de conhecimento, para que eles possam ter palavras que são específicas para cada um deles. Porque o Senhor é o Deus que conhece o nosso coração. E o Senhor sabe o que nós precisamos. Que eles possam, ao escrever palavras que precisam, que vão alcançar o coração dos nossos membros, dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu quero profetizar toda sorte de bênção sobre cada célula, sobre cada um que estará assumindo esse desafio nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu supervisor, escreva para o seu pastor, desafiarem os pastores a estarem mandando uma palavra para o nosso pastor sênior. Vamos cercar toda a nossa liderança e vamos mandar uma cartinha, elogiando, agradecendo, comemorando e se comprometendo, trazendo uma aliança de crescimento. Beijo do coração, Deus te abençoe, até a próxima vez.